Se você já foi apagada do próprio nome, se já te chamaram de ajuda quando você é a raiz, fica comigo até o fim. Deixe seu like agora, inscreva-se e ative o sininho, porque hoje nós vamos falar do dia em que o Bilro parou de fazer renda só para os outros e começou a tecer, novamente, a minha. E no final, eu vou te fazer 3 perguntas que talvez mudem a forma como você permite que falem com você. Vamos juntas? Antes da tempestade, minha vida tinha o barulho certo. O som dos bilros batendo compassados sobre a almofada, feito chuva fina no telhado de zinco. Eu acordava às 5, acendia a luz amarela da cozinha, coava o café no pano e abria a porta da loja para que o cheiro se misturasse com o das rendas engomadas que eu deixava expostas na vitrine. Meu nome é Elvira Maia, tenho 69 anos. E durante 40, quase 50 anos, meu mundo foi esse retângulo de chão no centro de Paraty, onde o tempo passa devagar e as histórias grudam nas paredes como sal nas janelas. Eu e Otávio, meu marido, começamos pequenos. Uma mesa, uma almofada grande de renda, 4 cadeiras e uma vitrine emprestada. Ele cuidava das contas, conversava com fornecedores e eu, com as mãos, fazia a renda acontecer. Nossas tardes tinham cheiro de goma e conversa boa. Turistas entravam, encantados com o desenho que ia se formando. Flores, folhas, ondas. Eu dizia que cada renda era uma oração, muitas voltas, muitos nós, tudo no lugar certo, e o resultado aparecia sem grito, só com persistência. Nossa filha, Sandra, cresceu entre as linhas. Pequena, brincava de enrolar bilros, e eu ria quando ela errava o nó e fazia um cabelo no meio do desenho. Não tem problema, eu dizia, a gente desfaz e faz de novo. Otávio a ensinava a dar troco, a fazer conta de cabeça, a sorrir com os olhos. Cliente não compra só renda, compra história, ele repetia. A loja virou casa e a casa virou escola. Mesa de jantar com toalha que eu mesma fiz, foto do casamento na parede, bilros descansando num canto como instrumentos depois do concerto. Quando Otávio adoeceu, a renda virou mais do que renda, virou coragem. Ele partiu numa tarde de chuva grossa e eu achei que o silêncio ia morar para sempre comigo. Mas a loja me segurou pela mão. As vizinhas se revezavam no café, Sandra assumiu as compras e aos poucos a dor virou coisa que dá saudade, mas não impede o passo. Foi nessa época que Ricardo, namorado da Sandra, começou a aparecer. Ele tinha fala mansa, roupa bem passada, sapato que não fazia barulho. Tua mãe tem ouro nas mãos, ele disse numa das primeiras visitas. Eu sorri, sem saber que, para muita gente, ouro é só número. Com o tempo, Ricardo virou genro. Sandra se encantou com o jeito resoluto dele, a capacidade de resolver rapidamente coisas que eu demorava a decidir. Mãe, ele entende de gestão, vai te ajudar, ela dizia, e eu quis acreditar. Ele trouxe ideias, site, catálogo digital, presença em marketplace. Eu não entendia metade, mas gostava da outra metade que tinha a ver com mostrar o nosso trabalho para mais gente. Ele falava em escalar e eu pensava em escada de madeira, dessas que a gente apoia na parede para tirar a lona das janelas. Escalar é subir, dona Elvira, ele ria. Mas sem pular degrau, eu respondia. A decisão que parecia perfeita começou numa mesa de domingo. Sandra colocou um papel na minha frente. Mãe, é só uma procuração simples para facilitar as coisas. Você sabe, banco, fornecedores, contrato de aluguel. É muita burocracia no seu nome. Deixa o Ricardo ajudar de verdade. Eu li devagar, como leio receitas que não conheço. As palavras eram muitas, as letras pequenas. Eu confiei na minha filha, confiei no genro. Assina aqui, mãe, ela disse, com os olhos brilhando não sei se de amor, se de sede de futuro. Eu assinei. É só para facilitar, ela repetiu, beijo leve na minha testa. O só ficou como um fiapo de linha preso na unha. Nos meses seguintes, a loja floresceu de um jeito que eu não esperava. Fotos profissionais, vídeos curtos mostrando meus dedos nos bilros, gente do Brasil inteiro pedindo peças. Viu, mãe? Sandra me abraçava.
A gente está voando. Ricardo me mostrava gráficos no celular. Olha a curva de crescimento, dona Elvira. Eu vi a linha subindo e pensava nas minhas linhas entrelaçadas. É bonito? Eu dizia, e era. A equipe aumentou, contratamos 2 moças para ajudar no atendimento. As encomendas cresceram e eu me peguei trabalhando mais horas, feliz e cansada, como quem vê o jardim florir depois de muito plantar. A validação veio de todo lado. Vizinhos elogiando, revistas locais pedindo entrevista, turistas dizendo que a renda tinha alma. O prefeito passou na loja, apertou minha mão, falou em patrimônio cultural. Eu ganhei uma plaquinha de mestre rendeira, com meu nome em letra cursiva. Você merece, mãe, Sandra chorou. Ricardo, ao meu lado, apertou meu ombro. A senhora é a marca. Eu me enchi de um orgulho manso, aquele que não precisa aparecer para ser. Mas, como toda renda, a trama bonita pode esconder um fio puxado. Os primeiros sinais da armadilha vieram como quem não quer nada. Um dia, cheguei mais cedo e encontrei a fechadura trocada. Segurança, dona Elvira, disse Ricardo. Agora temos estoque de alto valor, precisamos cuidar. Ele me entregou uma cópia da nova chave e eu guardei na bolsa sem entender por que minhas mãos suavam. Outro dia, apareceu uma reunião estratégica com um consultor. Vamos reorganizar o papel de cada um, explicou Sandra. No quadro branco, ele desenhou um organograma. Meu nome apareceu ao lado de produção e curadoria. Curadoria? Eu ri. É um jeito bonito de dizer que eu faço e escolho. É isso, ele respondeu, e é muito. As palavras começaram a mudar a casa. Escala, meta, processo, SLA, compliance. Eu fui me sentindo vizinha da minha própria cozinha. Sugeri fazer uma toalha nova, desenho que eu estava com vontade de experimentar. Agora não, mãe, falou Sandra. O foco é a coleção cápsula com os padrões mais vendidos. Depois a gente cria. Eu encolhi o impulso. Guardei o rascunho. Depois, anotei num papel que perdi. Uma tarde, recebi uma cliente antiga, Dona Cida, que sempre pedia renda para enxoval de neta. Elvira, você ainda faz sob medida? Antes que eu respondesse, uma das moças do atendimento, treinada, sorriu. Agora trabalhamos com catálogo, mais eficiência, sabe? Dona Cida me olhou por cima dos óculos com aquela pergunta de mãe. E você, Elvira? Eu respondi numa voz que quase não me reconheceu. A gente vê o que dá. O que dá doeu mais do que eu imaginava. Outro fio puxado apareceu no final de um expediente. Ricardo me chamou na sala do fundo, agora escritório. Dona Elvira, para facilitar o fluxo, vamos centralizar a parte administrativa comigo. Bancos, pagamentos, contratos, aquilo tudo que cansa. Amém? Eu disse rindo. Nunca gostei de papel. Ele colocou outro documento na mesa. É só uma atualização da procuração, com poderes específicos para fechar parcerias. Eu olhei as letrinhas pequenas, pensei nos bilros, nos pontos, nas curvas que eu sabia só de memória. Assinei. Senti o mesmo frio na ponta dos dedos. Os sinais vieram mais claros quando as decisões deixaram de perguntar pelo meu sim. Um fornecedor antigo foi trocado por outro, sem me consultarem. Preço melhor, justificou Sandra, olhando para o celular. Um pedido grande de uma rede varejista apareceu, com prazos impossíveis. É nossa chance de colocar a marca no mapa, disse Ricardo. Mas renda não corre, eu avisei. Renda demora. Dá-se um jeito, ele respondeu, sorrindo com pressa. E foi nesse dar um jeito que o só para facilitar mostrou a cara. Numa sexta-feira, voltei da igreja e encontrei a porta da loja trancada, luzes apagadas. O papel na vitrine dizia, fechado para inventário. Bati, chamei, ninguém. Meu coração bateu mais rápido do que meus passos. Liguei para Sandra. Mãe, hoje organizamos tudo, equipe reduzida. Amanhã a gente abre normal. Eu tenho encomenda para terminar. Deixa comigo. Desligou. Um nó se formou no peito. No sábado, entrei e percebi que algumas peças minhas não estavam mais na vitrine. Vendidas, disse a moça.
Que bom, respondi, tentando gostar da palavra que me soou estranha. Perguntei o preço. Ela consultou o sistema. Era mais alto do que eu cobraria. Valor de marca, dona Elvira, disse Ricardo, passando por mim com um tablet na mão. A senhora é luxo agora. Eu ri sem vontade. Luxo para quem? A gota que começou a encher o copo veio com um convite. Jantar com investidores, disse Sandra, mostrando uma mensagem no celular. Eles querem comprar o prédio e transformar em um espaço de design. A loja ficaria, claro, com branding novo. É oportunidade. O prédio. Minha casa. O apartamento em cima, onde eu e Otávio dormimos por décadas. Vender o prédio? Repeti, como quem não entende. É proposta boa, mãe. Você não precisa se preocupar com nada. Só curtir. Curte? Eu comecei e parei de falar. Naquela noite, não consegui dormir. Ouvi os bilros dentro da cabeça, batendo desencontrados. A chuva caía lá fora, grossa. Lembrei do rosto do Otávio, dos nossos domingos, das mãos dele nas minhas, ensinando um novo ponto. Lembrei da Sandra pequena, enrolando linha, dos bilros que eu mandei fazer com madeira boa para durarem a vida toda. Dignidade não se negocia, ele dizia, quando algum cliente tentava baixar demais o preço. Eu sussurrei a frase no escuro. No dia seguinte, fui abrir a loja mais cedo. A fechadura mudou de novo. Eu respirei, contei até 10 e esperei. Quando Ricardo chegou, falei calma. Quando as chaves mudam, me avisa. Eu moro aqui. Ele sorriu educado. Claro, dona Elvira. Segurança. Segurança para quem? Perguntei. Ele desviou o olhar para o celular. Para todos. No fim daquela semana, aconteceu a tal reunião. Sentei à mesa comprida do escritório, com copos d'água, café, apertos de mão. Ouvi palavras que não me pertenciam. Valuation, equity, sinergia. Eu era mentora criativa, disseram, e me deu vontade de rir e chorar junto. Em certo momento, um dos investidores perguntou: o imóvel está em nome de quem? Ricardo respondeu pronto. Centralizado administrativamente comigo, por procuração. A dona Elvira está confortável em se concentrar no que faz de melhor. Criar. Confortável. A palavra me deu enjoo. Saí dali com o mundo rodando. Na calçada, o chão de pedra de Paraty parecia pedir para eu me sentar e chorar. Mas eu fiquei em pé. Entrei na igreja de Santa Rita e sentei no banco de madeira. Meu Deus, eu perdi a minha casa? Eu perguntei sem voz. Senti cheiro de vela, ouvi uma criança rir no fundo. Lembrei do baú de Otávio, aquele velho baú de madeira escura que ficava no quarto, onde ele guardava documentos e memórias. Uma intuição veio como bilro batendo no lugar certo. Voltei para o apartamento, subi as escadas devagar. Abri o baú. Tinha cartas antigas, fotos, contratos velhos. No fundo, um envelope pardo amarrado com barbante. Meu nome escrito com a letra dele. Para Elvira, quando precisar. Minhas mãos tremeram. Sentei na cama. Abri. Dentro, uma carta. Eu respirei fundo e li a primeira linha. Se você está lendo, é porque nosso combinado precisa ser lembrado. E foi ali, naquele envelope pardo, que o fio começou a voltar para o lugar. A carta tinha cheiro de guardado e palavras de farol. Elvira, começou, com a letra firme do Otávio. Se um dia te fizerem esquecer que esta loja é mais do que tijolo e vitrine, lembre-se, nós combinamos que a casa e o comércio só mudam de mão com 2 assinaturas, a sua e a minha. Se eu não estiver mais aqui, a minha assinatura vira carta registrada, com firma reconhecida que está no escritório do Dr. Arnaldo. O coração bateu forte, como tambor em procissão. Se chegar nesse ponto, procure o Arnaldo. Ele sabe o que fazer. Uma lágrima caiu no papel e formou uma pequena ilha na palavra lembre-se. Eu sentei na beirada da cama, carta no colo, e tudo fez sentido de um jeito que doeu. Otávio sempre foi cuidadoso com o futuro. Não por desconfiança, mas por amor. Lembrei da vez em que ele me fez treinar a assinatura igual a do documento, para nunca dizerem que eu não sabia o que estava assinando.
Quem sabe assinar o próprio nome, sabe dizer sim e não, ele dizia. E ali estava, no papel amarelado, nosso combinado, nosso amparo, nossa linha de segurança. No dia seguinte, fui direto ao cartório confirmar a validade da carta. A moça do balcão olhou, chamou a gerente, que chamou o tabelião. Ele leu com atenção, folheou, reconheceu o selo. A autêntica Dona Elvira. Em letras de carimbo, carimbaram a verdade que meu peito precisava. Eu respirei um pouco mais leve. A cidade parecia menos inclinada. Fui ao escritório do Dr. Arnaldo, advogado antigo, amigo de meu marido. A secretária me reconheceu. Dona Elvira, quanto tempo? Ele me recebeu com um abraço que parecia ponte. Veio a hora, o Arnaldo, eu disse mostrando a carta. Ele ajeitou os óculos, leu devagar, assentiu com a cabeça e disse a frase que virou senha. Ainda bem que Otávio era homem de documento. Conto a vocês. O início promissor virou pesadelo, não num baque, mas na soma de pequenos empurrões que me levaram para fora da própria porta. Com a carta nas mãos, eu comecei a ver as cenas como elas realmente eram. A procuração que assinei para facilitar permitia que Ricardo administrasse, mas não que vendesse. A atualização com poderes específicos dava margem a parcerias, não a transferência de propriedade. O plano de vender o prédio era um abuso da confiança e um projeto de me desocupar do meu próprio lugar. O sonho de colocar a marca no mapa tinha virado o mapa que apagava minha casa. Arnaldo abriu uma pasta nova com meu nome, pediu cópias, marcou uma vistoria no registro de imóveis e sugeriu discrição. Se falarmos antes da hora, eles se reorganizam, ele explicou. Eu saí com duas certezas, a de que não estava louca e a de que precisava de calma. Do lado de fora, o sol batia nas pedras da rua, e o barulho dos meus passos voltava a ter ritmo. A transição do sonho ao pesadelo ficou mais evidente quando voltei à loja e encontrei uma reunião acontecendo sem mim. Desculpe, agenda fechada, disse a recepcionista, colocando o corpo na frente da porta. Quem marcou? Perguntei. Ricardo. E minha presença? Não constava. Aquilo foi um soco mudo. Eu passei reta, abri a porta. Estavam lá. Ricardo, Sandra, dois senhores que eu reconheci da reunião anterior e uma mulher de terninho azul. Se calaram quando me viram. Bom dia, falei, como quem abençoa e confronta. Ricardo levantou, postiço. Dona Elvira, íamos chamá-la depois. Eu sentei sem ser convidada. Pode chamar agora. A mulher de terno abriu uma apresentação no notebook. Plano de valorização do ativo, ela disse, como quem vende vento. Eu olhei para a parede onde ficava o molde da renda cacho de uva que eu mais gostava de fazer, agora escondido por um quadro genérico. Qual ativo? Perguntei. O imóvel. Que tem nome. Desculpe. Tem nome. Chama Casa Maia. Ela pigarreou sem graça. Senti Sandra me fitar, um pedido mudo para eu não estragar nada. Eu olhei para ela com amor e uma tristeza mansa. Nos dias seguintes, as pequenas humilhações se acumulavam como poeira que a gente não percebe até a luz bater. Mudei o arranjo da vitrine para uma renda que estava com saudade de ver o sol. Padrão deve seguir calendário de coleção, Dona Elvira, disse a moça, gentil e dura. Levei um bordado antigo para mostrar a uma cliente fiel. A marca não trabalha mais com sob medida? Me corrigiram. Um dia, encontrei minha cadeira, a que tem a marca do meu corpo, num canto. Trocamos por ergonomia, explicou Ricardo, apontando para uma cadeira de escritório com rodinhas. Sentei nela. O corpo não reconheceu. Empurrei de volta para o canto e busquei a minha. Eu faço renda com memória, informei. Os diálogos ficaram duros. Mãe, você complica, dizia Sandra. Eu existo, respondia. Você poderia confiar mais. Quem confia, vigia o que ama. Você acha que o Ricardo é ladrão? Eu acho que você esqueceu quem acende a luz desta casa. O corpo dava sinais. Uma manhã, ao amarrar a almofada, meus dedos tremeram tanto que o bilro caiu. Peguei no chão, olhei para ele como se fosse gente. Desculpa, sussurrei.
Em casa, ao regar a planta do corredor, senti uma tontura que me fez apoiar na parede. Respirei, contei os azulejos, 12, 6 e 6, esperei passar. Eu sabia. Quando o corpo grita, é porque o coração está há muito pedindo. A carta do Otávio virou minha âncora. Toda noite eu a lia, como quem reza. Procure o Arnaldo. Ele sabe o que fazer. E ele sabia. Juntou documentos, pediu certidões, identificou o fio da fraude. Uma minuta para a cessão de direitos que nunca foi assinada por mim, mas aparecia como aprovada em assembleia. Assembleia da qual eu nem sabia. Isso é grave, ele disse, dedo batendo de leve na mesa. Mas é corrigível. Eu pensei em costura. Dá para desfazer ponto errado, mas a linha marca. Vai marcar, ele avisou. Mas marca quem fez, não quem foi ferida. O momento em que percebi que o sonho tinha virado pesadelo de uma vez por todas foi uma noite de sábado. Voltando da missa, encontrei minha porta do apartamento com um aviso. Troca de fechadura programada para adequação de segurança. Embaixo, em letra menor. Chaves novas com administração. Administração. Bati no apartamento da vizinha, Dona Neide, coração na boca. Fica aqui hoje, Elvira, ela ofereceu, puxando o sofá-cama. Eu deitei ali, com cheiro de sabão em pó e televisão baixa na sala. Chorei olhando para o teto. Não era pela chave, era pelo atrevimento. Me fizeram hóspede na casa que ergui. Não, eu disse em voz alta. Não. No dia seguinte, bem cedo, fui à casa da Sandra. Toquei a campainha. Ela abriu com cara de susto. Mãe? Precisamos conversar. Sentamos à mesa. Eu coloquei a carta do Otávio na frente dela, como quem oferece pão. Ela leu e as cores mudaram no rosto. Eu não sabia dessa carta. Você não perguntou. Eu confiei no Ricardo. E você esqueceu de confiar em mim. Ela chorou, lágrimas quentes e culpadas. Mãe, eu só queria crescer. Eu te ensinei a crescer sem pisar no que sustenta. Silêncio. E agora? Agora você me ajuda a desfazer o nó que deu. Levei Sandra ao Arnaldo. Ele explicou com calma o que estava em jogo. Não há venda sem a assinatura dela, Sandra. Nada do que foi prometido se sustenta. Ela assentia, envergonhada. E o Ricardo? Vai ter que explicar muita coisa. Marcamos uma reunião para a quinta-feira com todos os envolvidos. Eu saí do escritório com as pernas bambas e a cabeça firme. Entendi que o pesadelo para acabar precisava que eu acordasse e ficasse de pé. Na quarta-feira, Ricardo apareceu na loja com flores. Para a senhora, sorriso de propaganda. Obrigada, eu disse colocando o vaso longe. Queria te mostrar uma coisa. Ele continuou, abrindo no tablet um projeto 3D do novo espaço. Linhas limpas, paredes brancas, rendas em vitrines minimalistas. Vai ser lindo, ele disse. Vai ser vazio, eu respondi. Ele riu, sem humor. Dona Elvira, a senhora é tradição. Eu sou futuro. Futuro sem raiz cai no primeiro vento, devolvi. Ele fechou a cara. Não dificulte. E ali, finalmente, eu vi o que sempre esteve diante de mim. Não era sobre a renda, era sobre poder. Na quinta, a sala de reuniões parecia pequena para tantos olhos. Arnaldo abriu a pasta. Colocou cópias da carta do Otávio, certidões, registros. Falou com a firmeza de quem está do lado do certo. Sem a assinatura da Dona Elvira, não há venda, não há cessão. E mais, houve tentativa de burlar com documento falso a autorização da proprietária. Os investidores se remexeram nas cadeiras. A mulher do terninho azul coçou o pescoço. O síndico? Sim, até o síndico apareceu, porque nesses casos todo mundo tem opinião, pigarreou. Ricardo tentou uma última dança. Foi um mal-entendido. A Dona Elvira está cansada. Eu quis preservar. Arnaldo não piscou. Preservar o quê? O seu bônus? Sandra chorava, silenciosa. Eu falei por último, não por estratégia, mas por respeito à minha voz que passou muito tempo esperando. Eu não sou marca, eu sou pessoa. Eu não sou ativo,
Eu sou raiz e a minha casa não está à venda. Olhei para cada um. Quem quiser comprar renda, eu vendo. Quem quiser comprar parede, procure outro lugar. Quem quiser comprar a minha dignidade, pode ir embora agora. Houve silêncio que doeu e curou. Levantaram-se um a um, como quem percebe que a festa acabou. Ficamos nós, eu, Sandra, Arnaldo e a coragem em cima da mesa. O pesadelo começou a desmanchar, ponto por ponto, mas ainda haveria a parte mais difícil, reatar com quem puxou o fio. Isso, minhas amigas, é assunto do próximo bloco. Quando a tempestade engrossa antes de passar, quando os que resistem usam a culpa como guarda-chuva, e quando a gente aprende que dizer chega é só a metade do caminho. A outra metade é manter o chega todos os dias. A crise, quando aprofunda, não faz barulho de trovão. Ela infiltra. É como renda molhada, que se você não estende direito, cria cheiro que não sai. Depois da reunião com Arnaldo e os investidores, o ar na loja ficou espesso. A aparência de normalidade voltou para a vitrine, mas por trás dela cada gesto vinha com aresta. O bom dia de uns ficou mais curto, outros evitavam cruzar os olhos comigo. Eu, que sempre caminhei pela loja como quem caminha pela própria sala, passei a medir passos. Meu corpo avisava. O território ainda era meu, mas os invasores não tinham ido embora. Tinham apenas recuado 2 metros. A metáfora que me guiava era simples e insistente. Eu era uma renda antiga que tinham tentado engomar demais para caber numa moldura moderna. O excesso de goma endurece, tira o movimento, e o que era delicado vira peça dura, sem vida. Eu precisava lavar a renda, tirar a goma do que não era meu, torcer com cuidado, estender na sombra e esperar o vento fazer o resto. Só que antes da brisa vem o peso d'água. Ricardo não desistiu. Ele só mudou de tática. Onde antes era ataque frontal, virou retaguarda de sabão. A primeira manobra foi proteger a marca. Exigiu que todas as peças saíssem com etiqueta nova. Maison Maia by Ricardo Alves. Eu olhei a etiqueta como quem olha uma mosca no leite. By quem? Perguntei. Estratégia, dona Elvira. É o padrão do mercado. Meu mercado é a rua de pedra e a mão que faz. A etiqueta certa é feito por Elvira e suas rendeiras. Ele sorriu sem os dentes. Não é vendável. Dignidade vem de longo, respondi. Ele tentou a culpa como quem troca de agulha. A senhora está atrasando o futuro da Sandra, disse num canto, voz baixa, feição de genro preocupado. Eu estou lembrando o nosso passado, devolvi, que é o que sustenta o hoje. A senhora vai perder a filha. Eu não perco o que é meu por direito. Eu cuido. Ele virou a cara crispado. Sandra, por sua vez, veio com o medo. Mãe, e se a marca afundar? E se os clientes forem embora? Marca não é navio sem porto, filha. O nosso porto é a mão. Quem ama a renda, ama a mão que faz. Ela chorou com raiva de si mesma por acreditar em mim e nele ao mesmo tempo. Os exemplos pesados começaram a se alinhar como pedras no caminho. Uma tarde, cheguei e vi 2 rendeiras novas sentadas na minha mesa, mexendo nos meus moldes. Quem são? Perguntei, tentando ser gentil. Reforço para a coleção, respondeu a gerente, uma moça que nunca aprendeu a falar baixo. As 2 me olharam com mistura de admiração e receio. Prazer, mestra, disseram envergonhadas. Quem orientou a montagem? Questionei, porque a renda que saía ali tinha o ponto errado. O manual padrão, ela disse, mostrando um caderno com fotos impressas dos meus desenhos. Eu segurei o ímpeto de tomar da mão, sentei ao lado e corrigi com doçura. Aqui não é desse jeito, senão o desenho entorta. Renda torta é renda triste. A moça corou, os olhos marejaram. Me desculpe, eu só sigo o manual. Pois então, a partir de hoje, segue o olho. Eu ri. E ela riu comigo, aliviada. Um dia, veio uma encomenda enorme para uma rede de casamento. Prazo impensável. Renda não corre, repeti pela enésima vez. A gerente bateu o pé. Temos que entregar, respondi. Temos que honrar.
Decidi que só aceitávamos metade do pedido com o tempo necessário. Ricardo explodiu. Você sabotou um contrato. Eu mantive a voz baixa. Eu preservei a nossa qualidade. Contrato que exige que eu traia a minha mão já nasce quebrado. Ele saiu batendo a porta. Assisti a porta sacudir e voltar ao lugar, assim como eu. O colapso não venceu, mas bateu na porta numa noite em que o peso do dia me esmagou. Fechei a loja, subi as escadas para o apartamento como quem sobe uma montanha. No quarto, sentei à beira da cama e a respiração encurtou. Senti o coração batendo no pescoço, a visão embaralhar. Segurei a cabeceira como quem segura o mundo. Chorei, não de susto, de luto. Luto pela casa, pela loja, por mim, por Otávio, por Sandra, pelo país que permite que gente esperta confunda rapidez com caráter. Lembrei de uma frase pequena que minha mãe dizia quando o mundo pesava. Quem te engoma demais quer te pendurar. Eu sussurrei, não vou virar enfeite. Nessa mesma noite, o telefone tocou. Era João Pedro, filho da minha vizinha Neide, advogado novo, sangue quente. Tia, a senhora precisa de medida cautelar para impedir qualquer movimentação do imóvel sem sua anuência. Já estou com Arnaldo. Melhor ainda, eu só queria que a senhora soubesse que estamos do seu lado. Eu respirei, a visão voltou ao foco. Obrigada, meu filho. E, tia, diga. A senhora canta muito bonito no coral, não pare de ir. A vontade foi rir e chorar ao mesmo tempo. Eu vou. A frase de impacto da crise me veio numa manhã de feira, quando uma senhora, sem me reconhecer, comentou na barraca do pastel. Sabe aquela loja de renda da esquina? Agora é outra coisa, está moderna. Dizem que tiraram a velha da vitrine. Aquilo me atravessou como faca. Eu, a velha da vitrine. Voltei para casa, lavei o rosto, olhei no espelho e falei em voz alta, do jeito que quem está sozinha aprende a falar para sobreviver. Eu não sou a velha da vitrine. Eu sou a renda. Quem tentar me tirar da vitrine vai ter que explicar por que está vendendo linha solta. As conversas com Sandra foram a parte mais difícil do aprofundamento. Ela oscilava entre me pedir perdão e me pedir paciência. Mãe, eu fui cega. Você foi apressada. Como eu conserto? Parando de correr por onde não tem chão. E se a gente perder tudo? A gente perde o que não presta. Eu a puxei para um abraço apertado. Eu te amo, mãe. Eu te amo, minha menina. E te amo o suficiente para suportar a sua raiva enquanto você aprende. Os embates com Ricardo chegaram à fronteira do insuportável quando ele tentou me interditar da produção. Para a sua saúde, disse, cínico. Você vai ser embaixadora da marca. Eu quase ri. Embaixadora de quê? De etiqueta nova colada em renda velha? De reconhecimento, dona Elvira. O reconhecimento que eu quero é a renda bem feita. Entrei na sala do fundo, peguei o bilro, sentei na minha cadeira e comecei a trabalhar. Renda com raiva sai mais firme. Os bilros batiam como um coração que se recusa a parar. O pior exemplo, o que quase me quebrou, veio com um áudio que eu não deveria ter escutado. O celular da Sandra ficou na mesa, tocou e eu, achando que era João, meu neto, atendi. Era Ricardo, irritado. Sandra, controla a tua mãe, ou eu tiro a velha de vez. O mundo parou por 2 segundos. Eu coloquei o celular de volta na mesa como quem devolve cobra para o mato. Sandra entrou, viu meu rosto, entendeu? Mãe, eu ouvi. Ele estava nervoso. Nervoso é quem ama e teme perder. Ele está irritado porque perdeu a coleira. Eu vou resolver. Eu vou resolver, repeti. Foi ali que o colapso emocional virou gasolina. Não para explodir, para andar. Voltei ao Arnaldo e adiantamos o que dava para adiantar. Notificação extrajudicial, pedido de tutela para impedir qualquer alteração societária e patrimonial, documentação registrada em cartório, cópias em mãos. No dia seguinte cheguei cedo. Abri a loja eu mesma, sentei na vitrine com a almofada no colo, bilros nas mãos e fiquei. 1, 2, 3 horas. Gente passou, filmou,
Crianças pararam para ver. Turistas perguntaram: "É a dona Elvira?" Ouvi cochicharem. Ela voltou. Eu não tinha ido a lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, tinha voltado de muito longe. O aprofundamento da crise termina com a frase que eu disse a Sandra numa noite de chuva fina, sentadas no degrau da loja, como nos velhos tempos, um pastel de feira na mão. Minha filha, nossa renda nunca foi de desfile, foi de mesa posta. A gente não precisa de holofote, precisa de respeito. Quem quiser ficar, fica com respeito. Quem quiser ir, que vá em paz. Mas a porta não é para me expulsar, é para o vento entrar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu estou ficando. Então aguenta comigo o vento que ainda vai soprar. No próximo bloco, vocês vão ver o momento de virada, o gatilho externo que mudou tudo de vez. A reconexão com o propósito que eu tinha esquecido, a primeira ação que deslocou o tabuleiro e a citação que usei como pedra no bolso para não sair voando. Não se vende o que não se comprou com a alma. Porque a partir dali, minhas amigas, o bilro não só voltou para a minha mão, ele virou martelo de juiz. O gatilho externo chegou como chegam as coisas que mudam a direção do vento. Numa manhã comum, com cheiro de pão de queijo na rua e risada de criança ecoando da praça. O oficial de justiça bateu na porta da loja. "Dona Elvira Maia?" "Sou eu." Ele estendeu um envelope. Intimação para a audiência de tutela antecipada. Eu assinei o recebimento com a mão firme, como quem puxa para si a responsabilidade do próprio nome. Arnaldo tinha se movido rápido. A audiência seria dali a 5 dias. "É a nossa oportunidade de colocar as coisas no lugar", ele disse pelo telefone, voz de quem conhece o jogo. Senti um tremor bom. Aquele que não é medo, é adrenalina de quem finalmente vai falar para quem decide. Passei o dia trabalhando como quem ora. Cada ponto, um pedido, cada nó, um lembrete, cada desenho, uma história que me amparava. À noite, fui ao coral. A maestrina pediu um solo em Romaria. Eu cantei de olhos fechados, e a voz não tremeu. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Senti minhas raízes me puxarem de volta para o chão, enquanto a melodia subia para o teto. A reconexão com o propósito veio num gesto simples. Peguei a almofada velha do Otávio, aquela mais pesada que ele usava para apoiar minhas costas quando eu costurava por muitas horas. Sentei na porta, como nos primeiros anos da loja, e comecei a tecer uma peça que eu estava protelando. Uma toalha chamada Firmeza, desenho antigo com linhas que parecem ondas segurando o mundo. Eu decidi que aquela toalha seria o meu presente para a igreja, se tudo terminasse bem. Oferta agradecida, como minha mãe dizia. A cada ponto, eu repetia a frase que virou meu mantra. Dignidade não se negocia. A reflexão que antecedeu a decisão final foi longa e honesta. Olhei para a Sandra com carinho e coragem. "Filha, se no tribunal pedirem acordo, eu quero que você saiba. Eu só aceito o que respeita o combinado do teu pai." Ela segurou minha mão. "Eu vou com você até o fim." "O fim é começo", eu disse. E sorri do meu jeito. Pouco, mas muito. Conversei com a equipe. Quem quiser ficar, fica pelo que somos, não pelo que pagam mais. 2 moças me abraçaram. Uma pediu para sair antes da confusão. "Vai com Deus", eu disse, sincera. Liguei para Dona Cida. "Ainda faço sob medida. Venha depois da audiência, a gente escolhe o desenho juntas." Ela riu do outro lado. Eu sabia. A primeira ação prática de virada aconteceu 3 dias antes da audiência. Arnaldo sugeriu que a gente colocasse uma faixa discreta na vitrine. "Renda de bilro, patrimônio vivo." "Isso nos protege pela cultura?" perguntei. "Não juridicamente, mas moralmente." Escrevi à mão, em papel grosso, e colei com fita clara. Turistas paravam para fotografar. Uma senhora me perguntou: "É vivo mesmo?" Eu ri. "É, machuca e cura." Na mesma tarde, protocolei na prefeitura o pedido de reconhecimento do ateliê como bem imaterial local. Não para ganhar medalhas, para marcar no mapa que a minha renda tem endereço. No dia da audiência, escolhi um vestido simples, azul.
e prendi o cabelo com a presilha que Otávio me deu no nosso 10º aniversário. Sandra foi comigo, de mão dada. Arnaldo nos esperava na porta do fórum, sorriso que me emprestou força. Do outro lado, Ricardo, de terno escuro, olhar que tentou atravessar sem acessar. Entramos. O juiz, jovem, atento, pediu que todos se sentassem. Arnaldo falou primeiro, mostrando a carta, os registros, o abuso claro nas tentativas de venda sem a minha anuência. Ricardo tentou a ladainha do descuido, da urgência de mercado, do cuidado com a saúde da idosa. Eu engoli seco. Idosa sim, pensei, e inteira. Quando foi minha vez, levantei com as mãos firmes e a voz limpa. Excelência, a renda que eu faço precisa de 2 movimentos, firmeza e delicadeza. Sem uma, a outra vira exagero. Me ofereceram delicadeza demais para me tirar a firmeza. Me chamaram de marca, me trataram como ativo, trocaram a fechadura da minha casa com a desculpa da segurança. Eu tenho uma carta do meu marido que diz que a nossa casa só se vende com 2 assinaturas. A dele e a minha. A dele virou carta. A minha, eu guardo aqui. Coloquei a mão no peito. Eu não assinei minha própria expulsão. Peço que a justiça só reconheça o óbvio. O juiz me ouviu de frente, como poucos homens fazem com mulheres da minha idade. Ele fez perguntas sobre datas, documentos, rotina. Respondi com precisão de quem viveu. Ao final ele disse: concedo, em caráter liminar, a tutela para impedir qualquer alienação, cessão ou mudança de posse do imóvel sem a assinatura expressa da proprietária, Dona Elvira Maia. Determino ainda que a administração se abstenha de promover alterações estruturais sem concordância formal. O som do carimbo foi um sino. Sandra chorou. Arnaldo apertou minha mão. Ricardo murchou, como flor cortada sem água. Na saída, o sol parecia outro. Reconexão, decisão e ação tinham se abraçado. A primeira confrontação fora do fórum veio no corredor, com Ricardo tentando resgatar um fio de controle. Dona Elvira, podemos conversar? Podemos, com o Arnaldo presente. Precisamos pensar no mercado. Eu penso em gente. A senhora não é racional. Eu sou raiz. Ele tentou a última. Sem mim, vocês não. Eu parei e olhei dentro dos olhos dele, sem raiva, com a verdade nua. Sem você, a gente volta a ser o que nunca deveria ter deixado de ser. A citação que carreguei no bolso naquele dia foi de Cora Coralina, escrita num papelzinho. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Entrei no carro, li em voz alta e senti que meu corpo assentava no banco de um jeito que não assentava há meses. Eu estava de volta ao meu nome. De tarde, voltei à loja e coloquei a toalha firmeza para esticar. A equipe se reuniu. Falei com tom firme e carinho equalizado. O pior passou. Agora vem o trabalho de verdade. Reconstruir. Quem ficou, fica por escolha. Quem for sair, sai abençoado. Regras novas. Renda boa antes de renda rápida. Cliente com nome antes de boleto. Etiqueta que conta a nossa história, não de quem quer assinar por cima. E, por favor, alguém devolve a minha cadeira para o lugar. Rimos. Rir é coisa séria. À noite, sentei no degrau da porta com um prato de bolo de fubá. O vento trouxe o barulho da praça, crianças correndo, cachorros latindo, vida acontecendo. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o coral. Semana que vem, solo outra vez. A maestrina respondeu com um coração e uma frase. Sua voz voltou. A gente também. O momento de virada não foi só a tutela concedida. Foi a volta da minha voz para dentro da minha cabeça. Nos dias seguintes, chamamos os fornecedores antigos, retomamos o sob-medida, reorganizamos os prazos. Sandra, com humildade rara, pediu desculpa à equipe e anunciou que qualquer decisão grande passaria por mim. Ricardo procurou trabalho fora. Não houve festa, houve silêncio. E às vezes, o silêncio é a música exata de um recomeço. No próximo bloco, a batalha pela mudança.
a resistência que ainda aparece quando a estrutura tenta não ceder, as chantagens afetivas que vestem roupa de cuidado, o obstáculo grande que quase fez a gente tropeçar de novo, e a ação decisiva que fixou os móveis no lugar certo. E, por fim, a reafirmação da decisão, aquela frase que a gente precisa repetir para a nossa própria sombra até ela aprender. Eu não me aposentei de mim. A tutela tinha o peso de um portão fechado para o que não presta, mas do lado de dentro ainda havia móveis fora do lugar. A resistência apareceu no dia seguinte como sempre aparece, reduzida, passiva, com roupa de normalidade. O bom dia já vinha mais comprido, mas coberto de cautela. Eu sabia que alguns olhariam para mim esperando o tropeço, como quem quer provar que mulher velha não aguenta o tranco. Eu decidi tropeçar com elegância, se preciso, e continuar andando. A primeira resistência veio da burocracia. O banco queria atualização cadastral, como se a minha assinatura precisasse de agasalho novo. Fui com Sandra, documentos em pasta transparente, carta do juiz no topo. O gerente, educado, olhou por cima dos óculos. Dona Elvira, a senhora quer retomar titularidade? Não quero retomar, moço. Eu nunca larguei. Só vim tirar a mão errada de cima. Ele sorriu, aprovou as mudanças e eu saí de lá com um alívio que parecia vento. No dia seguinte, foi a equipe. A gerente que preferia o manual pediu para sair. Eu sou mais processo do que olho, ela confessou. Eu a abracei. Vai onde tua mão te obedece. Contratamos uma coordenadora com alma de artesã, dessas que sabe que padrão é ferramenta, não sela. Reunimos as rendeiras, velhas e novas, refizemos combinados. Meta sem descanso é castigo, eu disse. Prazo sem qualidade é pecado. Riram. E pecado a gente evita. As táticas de manipulação apareceram em mensagens curtas. Ricardo mandou uma. Desejo sucesso. Só me entristece ver a Sandra abrir mão de um futuro promissor. Respondi com um obrigada, nada mais. Ele insistiu. Se precisar de consultoria, estou disponível. Não preciso. Pense no João. Eu penso. Por isso parei. Comigo, a culpa não colava mais. Com Sandra, ainda batia. Mãe, e se eu estiver jogando fora o que construí? O que você construiu não é o que ele prometeu. É o que você faz com a sua mão, seu olho e sua ética. Isso ninguém leva. O obstáculo grande veio como susto. Um fiscal da vigilância sanitária apareceu com denúncia anônima de condições impróprias de produção têxtil. Rimos de nervoso. A loja era limpa como cozinha de avó em dia de visita. Mostrei cada canto, o fiscal anotando, procurando problema com lanterna em dia de sol. No final, assinou um nada a opor. Denúncia infundada. Eu olhei para o céu e disse baixinho: Deus dá paciência, mas dá recado. A ação decisiva que consolidou a mudança foi botar a mão no que dá nome às coisas, a marca. Chamamos uma designer jovem da cidade, dessas que respeitam o passado com o olhar de agora. Eu mostrei as minhas rendas favoritas. O bilro que tem a marca do meu dedo, a almofada que Otávio costurou. Ela desenhou um símbolo, 2 linhas entrelaçadas formando uma casa. Embaixo, tipografia firme. Casa Maia, renda de bilro. Nada de bai de ninguém. Apresentei para a equipe, para a cidade, para os clientes. Teve quem dissesse que estava simples. Eu respondi: simples é o nome digno. Reafirmei a decisão em 3 frentes. Com a equipe, estabeleci o Dia da Mão, uma tarde por semana em que ninguém corre e todo mundo aprende um ponto novo ou ensina um antigo. Com os clientes, voltei com o sob medida e um caderno de encomendas que tem, na primeira página, a frase "Cada casa um desenho". Comigo mesma. Institui o ritual da água às 5, na jabuticabeira do quintal, e ninguém tira de mim. É o lembrete diário que eu cuido de raiz, não de fachada. Houve tentativas finais de chantagem, um e-mail de um investidor. Lamento não fecharmos, perda de oportunidade. Respondi: perda é vender a alma barata.
Uma mensagem atravessada de um parente distante. Você está mexendo com coisa grande. Eu ri sozinha na cozinha. A coisa grande sou eu de pé. A batalha não teve estrondo. Teve constância. Foi dizer não sem gritar, e sim sem pedir desculpa. Foi suportar a cara feia dos que só respeitam quem cede, e a cara de susto dos que nunca viram mulher velha fazer contrato. No fim daquela semana, sentei de novo na vitrine com a almofada no colo. Uma moça parou e perguntou: Dona, como a senhora sabe que o ponto está certo? Respondi: porque quando está certo, ele se encaixa no desenho sem violência. Ela sorriu. Dá para ver de fora. Mani e de dentro, eu complementei. Fecho este bloco com a cena que selou tudo. O sábado da reabertura com nome e alma no lugar. Colocamos a nova placa, servimos café e bolo de fubá. A cidade entrou como se entrasse na sala de casa. Dona Cida pegou na minha mão e disse: agora é você de novo. Eu ri com os olhos. Nunca deixei de ser. Só precisei me lembrar. E lembrei. Reconquistar foi escrever de novo o meu nome nas coisas, devagar e com letra firme. Não teve fogos, teve rotina. A primeira ação prática foi devolver as chaves ao seu lugar lógico. Uma cópia comigo, outra no cofre, outra com a Sandra. Fizemos um termo de chaves assinado. Parece exagero, mas papel educa quem esquece palavra. Preguei no quadro do escritório bem na altura dos olhos. Chave só muda de mão com assinatura. Depois, reordenei a casa por dentro. Tirei o excesso de etiquetas. Deixei a renda falar. Voltei com a mesa de madeira na vitrine, com o vaso de flor do campo e a almofada exposta para quem quisesse ver o trabalho acontecendo. Na parede, pendurei o mapa de pontos da Casa Maia. Cada desenho com seu nome, sua história e o tempo que respeita. Tempo é material, escrevi embaixo. Não se barganha. Reencontrei fornecedores antigos. Seu Herculano, que traz linha boa de Minas, apareceu com o chapéu na mão e sorriso aberto. Pensei que a senhora tinha me esquecido, dona Elvira. Eu esqueci de mim por uns meses, seu Herculano. Do senhor, não. Voltamos a comprar com critério. Menos volume, mais qualidade. Negociação sem humilhação. Quando alguém tentou baixar preço além do respeito, respondi com a frase que virou política. Eu não desconto minha alma. O tom firme nas conversas virou hábito. Com Sandra, combinamos um roteiro para decisões. Escuta, pondera, escreve, decide. Sem pressa, filha, eu dizia. Quem decide correndo, tropeça na própria sentença. Com a equipe, deixei claro o que é inegociável. Respeito às rendeiras, horários humanos, pagamento em dia e a tradição como guia, não como grilhão. Com clientes ansiosos, aprendi a dizer: eu prefiro chegar com beleza do que com pressa. Quando alguém mandava mensagem às 10 da noite, só respondia no dia seguinte. Nosso horário é de gente viva. Enfrentar a culpa imposta foi exorcismo diário. Recebi mensagens indiretas de parentes. Mas precisava de briga? Eu respondia: foi limite, não briga. Outra: coitado do Ricardo, ele só queria ajudar. Eu: quem ajuda não tenta vender a casa sem dono assinar. Outras vinham embrulhadas em elogio. Parabéns, mas você foi dura. Eu fui justa. Dureza é tomar casa de viúva. Dentro de mim, a culpa vinha às vezes com voz de Otávio. Não por ele me culpar, mas por eu ter saudade de quando eu não precisava ser pedra e flecha. Nesses dias, eu regava a jabuticabeira às 5 e lembrava: raiz segura a árvore. Os momentos-chave da transição foram 5, guardados como terços no bolso. A primeira venda sob medida após a tempestade, Dona Cida encomendou uma toalha pingo d'água para a neta. Escolhemos o desenho no balcão, como fazíamos antes, com café e risada. Quando entreguei, ela me abraçou e disse: essa aqui tem o seu cheiro. Eu chorei por dentro, sem alarme. O dia da mão. Numa tarde de quinta, sentei com as novas rendeiras e ensinei o ponto sargaço, difícil, teimoso, mas lindo.
Quando a moça que só seguia manual acertou o equilíbrio, ela sorriu de um jeito que me valeu o mês. Eu consegui, ela disse. Você conseguiu, eu confirmei, e a loja toda pareceu respirar aliviada. A volta ao coral com solo marcado. Cantei Cio da Terra, e quando cheguei na frase desplantar o que foi semente, entendi que na vida a gente também desplanta o que foi semente de dor. O aplauso foi mais do que para a música, foi para a velha que voltou. A entrega da toalha firmeza na igreja, coloquei no altar pequeno com um bilhete, oferta agradecida. O padre, homem simples, me agradeceu com a mão no meu ombro. Deus gosta de beleza feita com honestidade. Saí leve. O telefonema da prefeitura aprovando o reconhecimento do ateliê como bem imaterial local. Não mudou minha renda, mas me deu endereço no mapa da cidade. Placa simples na porta. Patrimônio vivo de Paraty. Sorri. Vivo, sim. O dia da mudança concreta, o sábado da reconquista, foi quando assinamos o novo contrato social da loja, ajustando tudo que estava torto. Eu, sócia majoritária e administradora. Sandra, sócia e gerência de relacionamento. Conselho consultivo com 2 rendeiras antigas e um advogado. Sem bai de ninguém, sem atalhos. No fim, tiramos uma foto na porta. Eu no meio, Sandra à esquerda, Dona Cida segurando a placa nova, as rendeiras ao redor. O céu de Paraty estava limpo, como se tivesse sido lavado só para a gente. Nesse dia, também executei um gesto que parece pequeno, mas fecha ciclo. Peguei a cópia da chave que estava com o Ricardo e entreguei um recibo. Chave devolvida por fulano, recebida por Elvira. Burocracia educa, eu já disse. Ele estendeu a mão pedindo conversa. Eu desejo que você encontre um lugar onde não precise diminuir ninguém para crescer, eu disse, olhando nos olhos. Ele tentou sorrir, mas a boca não obedeceu. Virou as costas e foi. O silêncio que ficou não era vácuo, era espaço. Termino este bloco com a cena mais minha. Fim de tarde, jabuticabeira recebendo água às 5, eu sentada no banquinho, pés no chão frio, mão pousada na almofada que descansa. O sol encosta na borda da casa e por um segundo tudo fica dourado. Penso na menina que aprendeu com a mãe a fazer nó. Na mulher que amou um homem que sabia escrever cartas que viram ponte. Na mãe que errou, acertou e segurou a filha quando ela quis escorregar. Penso na cidade que me viu quase virar etiqueta e me viu voltar a ser nome. Penso em você, que está me ouvindo, talvez sentada no sofá, talvez lavando a louça, talvez guardando uma dor antiga na gaveta. E digo, com a mão que bordou e a voz que cantou: reconquistar não é tomar de volta, é voltar a ocupar de verdade. Os primeiros dias, depois de colocar a casa no eixo, tinham o som que eu reconheço desde menina. O estalar manso da madeira antiga esquentando com o sol da manhã. O arrastar de chinelo pelo corredor, o piado dos pássaros que fazem ninho no beiral. Acordei cedo sem alarme, como o corpo que, depois de muito susto, volta a confiar no relógio da vida. Antes mesmo de o café passar, fui ao quintal. Encostei a testa no tronco da jabuticabeira, senti a aspereza boa da casca e respirei devagar. Obrigada, eu disse, em voz de quem reza sem precisar nomear santo. Às 5 em ponto, a água caiu nas raízes. A mangueira fez aquele barulhinho de serpente mansa e o cheiro de terra molhada subiu como lembrança boa. Era meu ritual, meu lembrete diário de que raiz é o que sustenta e que nada floresce de verdade se a gente não cuida do que não aparece. Voltei para dentro com os pés ligeiros e a cozinha me recebeu com pequenos milagres. A chaleira cantando, o café coando no pano como minha mãe fazia, o pão dormido que vira torrada melhor do que pão fresco, a luz amarela batendo na toalha de renda da mesa, aquela que eu terminei antes da tempestade e que agora brilhava como quem diz, eu disse que ia esperar. Toquei a almofada com a ponta dos dedos, como quem cumprimenta amigo antigo. Hoje a gente trabalha sem pressa, mas sem parar, prometi a mim mesma, e os bilros, dormidos no canto, pareceram se remexer ao ouvir.
O corpo respondeu à paz como terra que recebe chuva certa. As tremedeiras, que antes me envergonhavam quando alguém me via desatar um nó, foram ficando raras e tímidas. Na fisioterapia, a moça sorriu ao ver meus dedos firmes. Dona Elvira, a senhora está mais estável. A cabeça assentou, respondi, e ela riu, entendendo mais do que as palavras. Voltei a subir a escada sem apoiar no corrimão no meio. Varri a loja sem sentir a dor que me prendia no fim do dia. E no coral, a voz saiu redonda, sustentada, como vela em mar manso. O corpo, minhas amigas, é o espelho sem maldade. Ele mostra quando a casa por dentro está arrumada. A reconstrução da identidade aconteceu em detalhes, que só quem ama percebe. Cortei o cabelo mais curto, deixando o branco aparecer sem vergonha. Passei um batom cor de goiaba madura, o mesmo que minha mãe usava quando ia à missa de domingo e dizia que a gente se arruma para Deus ver a gente se respeitando. Tirei do fundo do armário um vestido de linho que eu guardava para a ocasião especial e decidi que viver é a ocasião. Coloquei brincos de argola pequena, lavei o rosto com água fria e sorri para o espelho. Não um sorriso largo, um sorriso que reconhece. Na loja, devolvi minha história para a parede. Peguei aquela foto antiga minha e do Otávio, tirada no dia em que inauguramos a vitrine nova. Eu magra de susto e de alegria, ele com aquele paletó que usava nos dias marcantes, e pendurei bem onde o sol da manhã dava bom dia. Embaixo, escrevi num cartão com minha letra caprichada: quem começou esta casa passa por aqui todo dia. Gente parava, lia, suspirava. Uma moça segurou a mão do namorado e disse, sem saber que eu escutava: eu quero isso para a nossa vida. Uma história com foto na parede. Eu sorri por dentro, com a certeza de que a beleza se contagia quando não tem vergonha de ser simples. A reconciliação com a Sandra veio na forma de ritos pequeninos que valem mais do que tratado assinado. Instituímos a quarta-feira do almoço sem celular. Só nós duas, uma comida que a gente escolhe juntas e conversa que pode demorar. No primeiro, fiz canja, porque conserta coisa que a gente nem sabe o nome. Ela contou da dificuldade de largar o vício da pressa. Eu contei do esforço para não virar pedra como defesa. Você me puxa quando eu corro, mãe, disse, os olhos marejados. E você me amacia quando eu endureço, respondi, apertando a mão dela por cima da mesa. Rimos das nossas caricaturas e riso compartilhado é cimento bom, fixa sem pesar. Com o João, meu neto, o renascimento tem cheiro de bolo e tinta guache. Instituí o domingo do bolo. Ele quebra os ovos com cuidado, eu mexo o açúcar com manteiga e cada um lambe uma colher no final. Vó, eu posso mexer a farinha? Pode, mas devagar, para não voar no ar, eu digo, e ele ri, aquela risada que devolve 10 anos de vida para qualquer avó. Na mesa, enquanto o bolo assa, ele desenha. Mostrou-me um dia uma jabuticabeira com raízes enormes. É você, vó. E onde está a avó? Aqui, nas raízes, ele disse, e todo o meu esforço ganhou nome naquele traço de criança. Na equipe, a nova ordem das coisas foi se assentando como toalha bem esticada na mesa. O dia da mão, que a gente combinou lá atrás, virou tradição. Toda quinta de tarde, as máquinas param, o computador fecha, e a gente se reúne em roda para aprender um ponto novo, contar de quem aprendeu, lembrar de uma avó, de uma tia, de um casamento. Trouxe o caderno coletivo, o caderno de mãos da Casa Maia. Nele, cada rendeira escreve com sua letra como tensiona o bilro, quanto pesa a mão, como guarda a almofada para ela dormir direito. Não é manual, é mapa de afetos, como eu gosto de dizer. Cliente adora folhear, já vi moça chorar lendo. Minha avó escrevia assim, disse uma, reconhecendo não as palavras, mas a letra, a curva do canetaço que só quem viveu sabe dar. Recebemos visitas de estudantes. O reconhecimento como patrimônio vivo trouxe professor e criança para dentro da loja como se fosse museu de braço aberto. Às sextas de manhã, as fileiras de uniforme colorido entram, os olhos arregalam, os dedos coçam para mexer.
Parece magia, diz um menino. É trabalho, respondo, sermão de doce. Mostro o ponto roseta para a fileira da direita, o trança para a da esquerda, e quando uma menina de laço vermelho acerta de primeira, eu bato palma alto. Você tem mão boa, digo, e ela dobra de tamanho de alegria. Levo para a parede da foto, conto quem foi o Otávio, tento falar de morte sem assustar. Ele virou carta que me protege, eu explico, e um menino pergunta se dá para escrever isso no Minecraft. Eu rio. Dá para escrever no coração. O impacto positivo vazou para além da porta da loja como o cheiro de café que chega na esquina. Uma senhora de olhar triste e bolsa apertada no colo sentou no banco perto da vitrine e ficou me olhando trabalhar. Posso ajudar? Perguntei, puxando a cadeira. Eu não sei falar não para meu filho, ela confessou, os olhos desviando. Ele levou meu cartão, diz que depois repõe. Fiz café, do jeito cristalino de acolher que aprendi com minha mãe. Água quente e palavra mansa. Escrevi num pedaço de papel as 3 frases que me salvaram. Dignidade não se negocia. Amor sem respeito é vazio. Chave certa na mão certa. Entreguei dobrado. Leva isso na carteira. Quando ele pedir, você olha primeiro para esse papel. Ela chorou silenciosa, guardou no sutiã com a devoção que as mulheres têm com os seus santinhos. Obrigada por me lembrar do meu nome, sussurrou antes de ir. Outra, mais nova, entrou com o marido ao lado. Ela quer aprender renda, ele anunciou. Eu olhei para ela. Você quer? Quero, respondeu baixo. Então senta, a cadeira é tua, falei, puxando a almofada. Ensinei o ponto zigue-zague, que é teimoso e formador de caráter. O marido ficou com cara sem graca na porta. Aqui dentro, quem fica é quem quer aprender também, avisei. Ele sentou no banco e eu entreguei a ele a tarefa de cortar tiras de papel para enrolar bilro. Mas eu, homem com mão não cai. Eu brinquei, e ele, mais por vergonha do que por vontade, aceitou a tesoura. No fim, os dois riam de si. É assim que começa. A gente ri do próprio papel. Vieram cartas de longe, porque a internet, quando não violenta, é ponte. Uma neta de Belo Horizonte escreveu: Mostrei seu vídeo para minha avó. Ela me pediu de volta o caderno de receitas. Uma de São Luís disse: Aqui a renda é de bilro também, e a história é igual. Obrigada por me ensinar a dizer não, sem virar pedra. Li de noite, sentada no degrau da loja, a luz da rua desenhando sombra no chão. Respondi com caneta e selo, como se o tempo tivesse voltado a caber no correio. Escreva seu nome no que é seu, eu dizia, como quem dá bênção. A presença da cidade mudou de qualidade. O moço do mercado passou a separar ovos sem casca quebrada para a mão da dona Elvira. O prefeito, que uma vez me deu plaquinha, voltou, mais tímido, elogiar a placa nova. Patrimônio vivo de Paraty. Patrimônio que trabalha, corrigi. E ele riu, meio envergonhado. A moça do salão me fez um agrado no cabelo e disse: Eu nunca cortei cabelo que brilhasse de coragem. Brilho é suor seco, eu respondi, e ela concordou, sem entender e entendendo. Tivemos revisões difíceis. O que se reconstrói aprendeu a cair. Em um sábado, o movimento foi fraco. A tentação de enfiar promoção em tudo tocou a campainha. Sandra me olhou. Mãe, faz um desconto geral? Desconto geral é grito de desespero. A gente tenta diferente. Organizamos uma oficina de 1 hora, sente e borde um ponto, com preço simbólico, café de graça, conversa comprida. A loja encheu. Gente foi embora com uma experiência no dedo, não com sacola pesada. Eu volto, disseram, e eu acreditei. Semanas depois, outro teste. Uma influenciadora de viagem entrou com câmera na mão e equipe atrás, gravando sem pedir licença. A primeira reação foi velha: aceitar e sorrir. A nova versão de mim pediu: Moça, aqui dentro a gente pede permissão para mostrar a mão dos outros. Ela parou, ficou vermelha. Desculpa, é o automático. Eu sei, eu também tinha automáticos. Vamos fazer junto?
Gravamos com respeito, mostrando o rosto de rendeira que quis, voz de rendeira que quis, a história do bilro contada por quem segura. O vídeo viralizou, não por grito, por verdade. As relações que importam se ajeitaram sem sapato apertado. Com Dona Cecília, sim, ela veio. A conversa foi um paninho passado onde precisava. Chegou elegante, como sempre, mas com o ombro um pouco menos erguido. Sentou, olhou a foto na parede, respirou. Eu fui severa, disse, palavras difíceis para quem não gosta de se ver pequena. Eu fui omissa quando devia ter dito basta antes. Devolvi, com a mesma moeda de honestidade. Agora sabemos mais. Agora sabemos mais. Repetimos como oração. Tomou café de xícara pequena, foi embora deixando um respeito na mesa. Do lado de dentro, o renascimento tem gosto de comida que a gente já não comia. Voltei a fazer doce de abóbora em pedaço. Passei pão com manteiga ao invés de margarina, cozinhei feijão de molho, coloquei folha de louro, exatamente como Otávio gostava. Comi na varanda, de garfo e prato de esmalte. Olhei a rua, cumprimentei vizinho, senti o mundo caber de novo sem estourar as bordas. À noite, escrevi carta para ele. Você tinha razão. 2 assinaturas. A sua virou carta, a minha ficou no peito. Assinei de novo. Dobrei, guardei no baú. Carta para morto é jeito bonito de cuidar do vivo. A alegria deixou de ser visita para virar moradora. Percebi quando, numa terça à toa, eu peguei o bilro e, sem motivo, comecei uma renda que não era encomenda, não era coleção, não era nada além de vontade. Desenhei no papel um motivo novo, misturei 2 pontos que nunca tinha juntado, inventei um nome, Respiro. A renda saiu bonita, com aresta e doçura do jeito que eu gosto. Botei na vitrine sem preço. Uma moça perguntou: quanto? Respondi: hoje é só para olhar. Às vezes a beleza precisa ficar, só para lembrar que nem tudo é para vender. Houve também dias de saudade, do que nunca vai voltar. Sentei na cama e chorei de lembrar o cheiro do paletó do Otávio, a risada da Sandra criança, minha mãe me chamando de minha rendeira. Saudade não é crise, é prova de que a vida foi boa. Deixei doer um pouco, como quem aperta o calcanhar para ver se o sapato ainda serve, e depois me levantei, porque panela não mexe sozinha. Para fechar, quero deixar um fio que se costura na trama da sua vida, se você quiser. 3 perguntas, como prometi lá no começo, e não são retóricas, são convite para a ação. Qual chave da sua vida está na mão errada? Não responda com raiva, responda com precisão. Escreva o nome da chave: tempo, dinheiro, rotina, senha, afeto e o nome da mão. Depois, trace o caminho de volta. Às vezes é cartório, às vezes é conversa, às vezes é um não, dito olhando no olho. Que só para facilitar tem custado a sua paz? Toda vez que ouvir só, desconfie. Só assina, só fica mais um pouco, só hoje, só por mim. Só é palavra que, quando é ponte, ajuda, quando é laço, aperta. Aprenda a perguntar. Facilitar para quem? A que preço? Com que assinatura? O que você precisa regar às 5 da tarde, todos os dias para lembrar quem é? Não precisa ser jabuticabeira. Pode ser um caderno, um terço, um alongamento, uma música, uma xícara de chá. Ritual não é mania. É raiz. E raiz segura quando venta. Se esta história acendeu luz em algum cômodo da sua casa, compartilhe com uma mulher que você ama. Escreva nos comentários: você já foi visitante fixa na própria vida? Quando foi o seu chega? Que carta real ou simbólica está esperando por você numa gaveta? Seu relato pode ser a carta que outra mulher precisa para abrir a própria gaveta. Se ainda não fez, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Aqui, a gente conta histórias que não se esvaziam em um dia. Elas ficam como cheiro de bolo de fubá na janela, anunciando que tem casa viva, gente de pé, nome no lugar. A cada semana, uma renda nova, uma chave devolvida, uma mesa posta. E se um dia você vier a Paraty, entre. A porta vai estar aberta, a almofada na vitrine,
A cadeira do lado. Senta. Conta a sua história enquanto os bilros dançam. Se não puder vir, fecha os olhos às 5 e rega o que for raiz. A coragem cresce quando é regada. E cuidado, esse cuidado manso e firme, é o nome mais bonito que a liberdade tem.